Bom, pessoal, passando para a semana 2 do PET 2, né? PET volume 2, no primeiro ano do ensino médio, né, regular, nós vamos dar continuidade ao tema, né, da colonização portuguesa e resistência na América Portuguesa, tá? Tem alguns conceitos importantes vocês guardarem aí, os motins, sedição, né, os quilombos também, nas próximas semanas, né? Aí vocês vão fazer as leituras do texto, tá? De todos esses textos aí, e vão partir para as atividades, porque eles têm a ver com as respostas, né? Bom, vamos passar aqui para a questão número 1. Responda as questões sobre o texto. Quais as motivações das revoltas que eclodiram na América Portuguesa? Ou seja, essas revoltas na América Portuguesa, elas foram motivadas pelo quê? O que os colonos queriam... por que eles queriam fazer revoltas, né? E aí, o que eu montei aqui? Os motivos das revoltas na América Portuguesa eram que a metrópole, Portugal, né, cobrava muito a colônia. Isso é uma visão historiográfica mais comum. A metrópole cobrava muito a colônia, fazia muita pressão, né, na América Portuguesa, na colônia. Colônia que é a América Portuguesa, tá? Então cobrava em qual sentido? Através de impostos, através de cobrança de taxas de comércio, né, através da política, né? Também pelo interesse de alguns vassalos de Portugal em terras e territórios aqui, né, na colônia. Entretanto, eu coloquei aqui importante, cada revolta tinha o seu motivo específico. Ou seja, tem essa visão, né, que a América Portuguesa, que as revoltas acontecem aqui, porque a América Portuguesa só ela que tinha autonomia e só ela que poderia exportar as coisas. Mas na verdade a gente tem outras visões que mostram que a colônia também tinha sua autonomia. E as revoltas, elas, cada um tem o seu motivo específico. Não exatamente ela tem motivos gerais, né? As revoltas na América Portuguesa, que liga um pouquinho com a questão da relação entre metrópole e colônia, relação entre América Portuguesa e Portugal, mas tem seus motivos específicos. Número 2. Quais são as interpretações historiográficas acerca das relações entre colônia e metrópole? Ou seja, está pedindo aqui quais são as interpretações historiográficas, quais são as visões, né, de acordo com esse texto aqui. Vou passar aqui para vocês. Opa, já até subi. Quais são as visões que... um texto bem complicado, né, de leitura, mas se fazer umas 2, 3 leituras você vai entender. Então, basicamente, a gente tem a visão historiográfica número 1. A colônia submetida à metrópole, que é o que liga com a questão, ou seja, a colônia sempre estava sendo submetida à metrópole, só a metrópole estava em cima e a colônia embaixo. A ideia de que a colônia só produzia para a metrópole, que a América Portuguesa só produzia para Portugal, a colônia, né? Só tinha mercado externo, a ideia do pacto colonial, ou seja, só exportava para Portugal. A gente era mais, a gente não, né? A sociedade da época, os colonos da época, comercializavam só com Portugal. E aí tem outra visão, que é a visão atual, né? Dentro da história, que a colônia tinha os seus interesses. Ela não era totalmente, não era submetida assim à metrópole. Ela tinha seus interesses próprios. Ou seja, ela produzia não só para Portugal, mas para ela também, para o seu mercado interno. Ou seja, ela não tinha só
ela não produzia só para o mercado externo, que era só para exportação de produtos. Ela fazia, comercializava seus produtos no seu território. Ela tinha o seu mercado interno, dentro do seu território. Ela exportava para outras regiões, né, além de Portugal. Ou seja, havia uma dinâmica interna, havia uma dinâmica entre a comercialização entre metrópole e colônia. Não se resume a só o pacto colonial, são movimentos mesmo que a colônia fazia na época, né, América Portuguesa, beleza? E hoje nós temos essas duas visões, né, que explicam essa questão da relação entre colônia e metrópole, que vai entrar na questão das revoltas, né? Bom, número 3, na sua opinião, qual dessas interpretações historiográficas explica melhor a eclosão das revoltas na América Portuguesa? Bom, eu acredito que seja mais uma resposta pessoal, né, gente? Número 3, né? Já é uma questão mais pessoal. E aí vocês podem estar respondendo aí qual dessas visões que eu explicitei no número 2 que vocês vão achar melhor para explicar as revoltas na colônia, né? Grande parte das revoltas que estão mostradas aqui, né, no PET. Bom, atividade 2, vocês vão ler o texto, né, a Guerra dos Mascates, e os mascates, mascates vêm de açúcar, né, também tem coisa muito a ver, e vão responder número 1. Não vou ler aqui porque não vai dar tempo, tá? Número 1. Em que medida essas novas funções dos comerciantes portugueses foram determinantes para a eclosão da Guerra dos Mascates? Ou seja, o que os comerciantes portugueses fizeram para ser determinante se eclodir uma guerra chamada Guerra dos Mascates? Qual que é a explicação? Olinda, que é uma cidade de Pernambuco, até hoje, né? Já foi capital de Pernambuco. Olinda controlava politicamente Recife. O enriquecimento dos comerciantes de Recife e o desenvolvimento alcançado com a presença dos holandeses em Recife leva Recife a reivindicar sua condição de vila. Ou seja, como Olinda controlava Recife, tinha um grande poder nessa época da América Portuguesa, a partir do momento que os holandeses se investem em Recife e os comerciantes começam a ganhar bastante moeda, né? Recife pede para se transformar em uma vila, ser considerado como uma vila. E aí o que acontece? Olinda não gostou, né, dessa proposta, né, a população de Olinda, e há uma guerra entre eles, chamada Guerra dos Mascates, né? Mascates por conta do açúcar, né? Recife vence a guerra e hoje é a capital de Pernambuco, né? Então, o que explica foram essas políticas aí com os holandeses, tá? A número 2 número 2 não, atividade 3, né? Nós vamos passar aqui, vocês vão ler o texto, né? Número 3, né? Sobre a Guerra dos Emboabas. E aí nós vamos para o exercício já diretamente, tá? Vocês vão responder. Vocês vão responder aqui atividade 1, número 1 da atividade 3. Tá perguntando, né? Defina o direito de conquista reivindicado pelos paulistas. O texto fala sobre os paulistas, né? Então você tem que definir o direito de conquista reivindicado pelos paulistas. Por que eles queriam terras? Por que eles queriam Minas Gerais? Né? A gente precisa entender um pouco isso daí, tá?
Então, por que os paulistas queriam reivindicar o direito de conquista de quê? Eles queriam fazer o quê, né? Com a leitura do texto eles vão entender qual que era o direito, né? Basicamente. Primeiro, um dos motivos que eu coloco aqui, né? O fato dos paulistas terem encontrado as minas, que a gente chama hoje território de Minas Gerais, né? Nosso estado. O fato de terem encontrado as minas de ouro, né? As minas na época da América Portuguesa, descoberta do ouro, que vai ser depois do açúcar, no interior da América Portuguesa, eles se orgulhavam disso, que eles haviam encontrado um território novo, que tinha uma capacidade assim, de enriquecimento muito grande para a colônia, então eles se orgulhavam disso, né? Foi uma conquista assim, muito marcante, né, para os paulistas e para a América, para Portugal na época, que Portugal veio para cá com a intenção de ter metais preciosos no primeiro momento, eles não encontram, e aí começam com a produção de açúcar, e a partir do momento que eles encontram os metais preciosos que eles queriam, né, os paulistas vão ganhar um prestígio muito grande, né, e obviamente, né, eles queriam algo em troca, né, gente, com pedido de direito do domínio e posse das Minas Gerais. Eles vão pedir domínio e posse do que a gente chama hoje das Minas Gerais, nosso estado aqui, né? Não era tão formado como é hoje na época, mas eles queriam o domínio dessa região aqui, que gerava conflitos, né? Obviamente isso vai gerar muitos conflitos também, né? Número 2, apresente os traços definidores de identidade cultural peculiar dos paulistas. O que quer dizer isso? O que os paulistas naquela época eram caracterizados? Como é que eles se portavam? Como é que eles se vestiam, conversavam? O que eles tinham de objetivo, né? Culturalmente falando, o que na cultura deles qual era a identidade que eles tinham naquela época, né? O texto aí já fala, já responde pra gente. Na identidade cultural, os paulistas preservavam a língua geral de origem indígena, né? Eles preservavam a sua língua. Eles tinham práticas culturais mestiças, sobrevivência no mato, além de ser uma arte lá dos paulistas, né? Dos bandeirantes, tá, gente? Falando dos paulistas, mas eu acho que o texto não colocou isso, que é a questão dos bandeirantes. São chamados bandeirantes, né? Além de usarem a honra e a bravura como elementos marcantes de seu grupo, né? O que caracteriza a identidade paulista na época? O que identifica os paulistas? A preservação da língua geral, as práticas culturais mestiças, a sobrevivência no mato, a questão da honra e da bravura com elementos, né, importantes desses grupos, né? Número 3. Em que circunstâncias os paulistas eram requisitados pela coroa portuguesa? Em que momentos os paulistas eram chamados pela coroa? Convidados pela coroa? Convocados? Os paulistas eram solicitados, convocados, chamados pela coroa nos períodos em que a coroa portuguesa, né, precisava de sertanejos experientes. Por que precisava de sertanejos experientes? Nas questões de sobrevivência e luta no mato. Por que vocês acham que a colônia precisavam de pessoas para ter esse conhecimento no mato? Porque através de você ter um grupo que tem um conhecimento em determinada área, é mais fácil de você controlar conflitos e guerras, né? Também como forma, igual eu coloquei, também como forma de controle social.
Eles usavam paulistas como forma de controle social dos conflitos na colônia, com indígenas que estavam nesse interior, dentro dos matos, nas matas, e negros escravizados que fugiam também, né, para as matas, que se organizavam com os quilombos. Os paulistas vão ser instrumentos, né, importantes, né, pessoas, né, não instrumentos, mas pessoas mesmo, que confrontavam os quilombos e as organizações de luta contra a coroa portuguesa, ou seja, eles vão ser uma forma de mecanismo de defesa da coroa portuguesa, né? Eles vão ser controlar tudo o que acontecia no interior, nos matos, nas matas, nas florestas, que a coroa portuguesa não conseguia chegar, né? Então eles eram importantes para a colônia portuguesa, para a coroa portuguesa, nesse sentido de controle social e de apaziguamento, né, de forma de luta contra os conflitos indígenas e africanos, negros africanos dos quilombos, né, que se revoltavam, obviamente.